Glória transformada. Capítulo 2. Salmos 89, versos 6 ao 7 está escrito: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é, sobremodo tremendo, na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Antes de falarmos sobre o temor do Senhor, precisamos capturar um relance da grandeza e da glória de Deus a quem servimos. O salmista declara, primeiramente, as tremendas maravilhas de Deus. Depois nos exorta a temê-lo. Se suas palavras fossem relatadas em nosso vocabulário moderno, se resumiriam a uma pergunta ousada e afirmativa: quem em todo o universo pode se comparar ao Senhor? Ele quer que meditemos sobre a glória indecifrável de Deus, pois como podemos respeitá-lo e honrá-lo da forma devida se permanecermos inconscientes da sua grandeza ou da razão pela qual ele merece tal respeito e honra? Famoso, mas desconhecido. Para explicar esse princípio, imaginemos alguém que é famoso na nação mais poderosa da Terra. Essa pessoa é um homem talentoso e sábio. Todos no seu país conhecem a sua grandeza e a sua fama. Ele é um inventor que fez as mais notáveis e significativas contribuições e descobertas científicas conhecidas pelo homem. Ele é o atleta mais extraordinário desse país. Na verdade, ninguém pode competir com ele em nenhuma área. Além de tudo, ele é o rei. É um governante muito sábio. Ele é tremendamente respeitado e honrado em todos os níveis e em todos os lugares do país. Grandes desfiles e recepções gloriosas são feitos em sua honra. Ora, o que aconteceria se esse rei fosse viajar para outro país, onde sua posição e a sua grandeza fosse desconhecida? Que tipo de recepção ele teria em um país estrangeiro, inferior, em todos os aspectos, à sua grande nação? Embora os maiores homens desse lugar estejam muito abaixo desse governante em importância, ainda assim esse nobre rei decide visitá-lo como um homem comum, sem os seus trajes reais, sem o seu cortejo de nobreza, sem o seu aparato de segurança, sem seus conselheiros e servos. Ele vai só. Como ele será tratado? Simplificando, ele não será tratado de um modo diferente do que qualquer outro estrangeiro. Embora esse homem seja imensamente maior que os mais poderosos da nação, receberá pouco ou nenhum respeito. Algumas vezes ele poderá até ser tratado com desprezo, simplesmente por ser um estrangeiro. Suas invenções e descobertas científicas beneficiarão grandemente a nação que visita, mas as pessoas não o conhecem e, portanto, não lhe dão o respeito e a honra que ele merece. Agora, veja o relato de João com relação a Jesus. Emanuel, Deus manifesto em carne. O Verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João, capítulo 1, versículo 10 a 11. É muito triste o fato de que aquele que criou o universo e o mundo em que vivemos não tenha tido a recepção e a honra que merecia. É o que é mais trágico ainda, é que ele veio para os seus, aqueles que esperavam por ele e conheciam sua aliança, aqueles a quem ele havia libertado sucessivamente pelo seu poder, mas ele não foi honrado. Embora as pessoas falassem sobre a sua vinda, frequentassem o templo regularmente na expectativa da sua vinda e orassem pelos benefícios que acompanhariam o seu governo, elas não o reconheceram quando ele veio. Os seus não reconheceram o Deus magnífico
a quem professavam servir com fidelidade. Os israelitas não ignoravam apenas a grandeza do poder de Deus, como também ignoravam a grandeza da sua sabedoria. Assim, não é de admirar que eles não tenham podido dar a ele o temor ou a reverência que ele merecia. Deus retratou esse acontecimento em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ele disse: o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ele está dizendo que as pessoas haviam reduzido a glória do Senhor à glória do homem corruptível. Ele serviu a Deus na imagem que eles haviam criado, não segundo a sua verdadeira imagem, mas de acordo com os seus próprios padrões, mudando a glória de Deus incorruptível. Esse não foi um fato isolado e característico da geração de Jesus, embora tenha atingido seu grau máximo durante os dias em que Jesus esteve na terra. Esse mesmo erro se repetiu ao longo das gerações das pessoas a quem havia sido confiado os oráculos de Deus e que supostamente deveriam estar comprometidas com ele. Podemos ver essa irreverência até mesmo na transgressão de Adão. Ele deu ouvidos à sabedoria da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O Deus, quem é semelhante a ti? Pergunta o salmista. Salmo 71, 19. Mostrando que foi algo fútil da parte de Adão pensar que ele algum dia poderia ser como Deus, estando separado de Deus. Na vaidade da sua mente, Adão reduziu Deus ao nível do homem comum. Se você analisar o erro dos filhos de Israel no deserto, encontrará a mesma raiz como causa da rebelião deles. O temor de Deus era moldado pela imagem errada que eles tinham da sua glória. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a palavra de Deus. Alguns dias se passaram e o povo se reuniu. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Os problemas sempre começam quando o povo se reúne em sua própria sabedoria, separado do poder e da presença de Deus. Em vez de esperar como Deus nos ordena, as pessoas se reúnem e tentam fazer algo para se satisfazerem. O que só Deus pode dar é substituído por uma imitação temporária. Eles haviam visto o poder de Deus manifesto sucessivamente, mas fizeram um bezerro de ouro. Hoje isso pode parecer ridículo, mas não foi tão ridículo para os israelitas. Durante mais de 400 anos, os israelitas haviam visto esses objetos no Egito. Era uma parte familiar da cultura egípcia, portanto era algo comum para eles. Depois de feito o bezerro, ele foi levado diante do povo, que a uma só voz disse: São este, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Então seu líder fez uma proclamação: amanhã será feita a festa ao Senhor. Versículo 5. Para entender o que eles estavam dizendo, precisamos ver a palavra hebraica para Senhor, no versículo 5. É a palavra Eionová, também conhecida como Jeová, Yahvé. Essa palavra é definida como aquele que existe, o nome próprio do único e verdadeiro Deus. Eles usaram o nome do único e verdadeiro Deus. Esse era o nome daquele a quem Moisés pregava, o nome daquele com quem Abraão tinha uma aliança, o nome daquele a quem servimos. Jeová não é usado para descrever nenhum falso Deus na Bíblia. Esse nome, Jeová ou Yahvé, era tão sagrado que mais tarde os escribas hebreus não tinham permissão para escrever a palavra por inteiro. Eles omitiam propositalmente as vogais, em referência
a santidade do nome. Então, na essência, o povo e os líderes também haviam apontado para aquele bezerro de ouro e o chamado de Jeová, o único Deus verdadeiro, que os havia libertado do Egito. Eles não disseram: este é Baal, aquele que libertou vocês do Egito, nem usaram o nome de nenhum outro falso Deus. Eles deram àquele bezerro o nome de Senhor, reduzindo assim a grandeza do Senhor aos termos comuns e às imagens finitas com as quais estavam tão familiarizados. É interessante notar que os israelitas ainda reconheciam que havia sido Jeová o responsável por libertá-los de seu cativeiro. Eles não negaram que ele havia feito isso. Eles apenas reduziram a grandeza de Deus a um nível com o qual estavam mais acostumados a lidar. No Antigo Testamento, sair do Egito representa, sair do mundo e ser salvo, conforme é ensinado no Novo Testamento. Os acontecimentos naturais do Antigo Testamento são tipos e sombras do que estava por vir no Novo Testamento. Seguindo a Deus nas imagens que fizemos. Agora, vejam o que Paulo escreveu para nós no Novo Testamento. Porque os atributos invisíveis de Deus é assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 21. Observe que eles não o glorificaram como Deus. Os filhos de Israel reconheciam a libertação de Jeová, mas não lhe deram a honra, a reverência ou a glória que lhe merecia. Bem, as coisas não mudaram muito. Pois veja, o que Paulo prossegue dizendo sobre o povo que vivia no tempo do Novo Testamento e que tampouco dava a Deus a reverência merecida. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Romanos capítulo 1, versículo 23. Novamente vemos a imagem gloriosa do único e verdadeiro Deus sendo reduzida. Dessa vez não é a um bezerro de ouro, mas a imagem do homem corruptível. Israel estava cercado por uma sociedade que adorava imagens de ouro e semelhança de animais e insetos. A igreja, nos tempos modernos, está cercada por uma cultura que adora o homem. Durante os últimos anos, essa declaração tem passado por minha mente de forma consistente. Temos servido a Deus na imagem que fizemos? Em minhas viagens a centenas de igrejas, tenho encontrado uma mentalidade que reduz a imagem e a glória de Deus à imagem de meros homens corruptíveis. Essa mentalidade impera na igreja. Há pessoas que rapidamente reconhecem Jesus como Salvador, curador e libertador. Com os seus lábios elas reconhecem o seu senhorio, mas reduzem a sua glória ao nível do homem corruptível, com seus atos e com as atitudes do seu coração. Elas dizem: Deus é meu amigo, Ele entende o meu coração. É verdade que Deus entende o nosso coração ainda mais completamente do que nós entendemos a nós mesmos. Mas, em geral, elas fazem esse comentário para justificar atitudes que contradizem a sua aliança. O fato é que essas pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus. Nas Escrituras, o único povo a quem vejo Deus chamar de amigo são aqueles que tremem diante da sua palavra e da sua presença, e que são rápidos em obedecer, não importando o custo. Portanto, ele não recebe a honra e a reverência que merece. Do contrário, elas lhe obedeceriam instantaneamente. Com os lábios elas honram a Deus, mas o seu temor para com ele é ensinado por mandamentos de homens. Elas filtraram a palavra e as ordens de Deus através do seu pensamento influenciado por sua cultura. A imagem que elas têm da sua glória é formada pela sua
percepção limitada e não pela sua verdadeira imagem na forma revelada através da sua palavra viva. Esse pensamento faz com que homens e mulheres sejam rápidos em criticar a autoridade, como a nossa sociedade sabe fazer tão bem. Temos programas de televisão, desde seriados cômicos a programas de entrevista, que protestam constantemente contra as autoridades. A mídia zomba da liderança e exalta os imorais e os rebeldes. Mas e se a liderança for realmente corrupta? O que Deus diz em relação a isto? Ele diz: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Atos, capítulo 23, versículo 5. Mas nós presumimos que Deus aprova que critiquemos os líderes corruptos porque reduzimos a reação de Deus ao nível da nossa sociedade, rebaixando a imagem do homem corruptível, até mesmo em nossas igrejas. Ouvi líderes de igrejas justificarem o divórcio com palavras do tipo: Deus quer que eu seja feliz. Ele realmente acredita que a felicidade deles tem prioridade sobre a obediência que deve à palavra de Deus e à aliança que fizeram com ele. O líder de igreja me disse: John, decidi me divorciar de minha esposa porque não temos vivido bem nos últimos 18 anos. Não assistimos a filmes juntos, nem nos divertimos juntos. Você sabe que eu amo Jesus e se eu não estiver fazendo a coisa certa, Ele me mostrará. Porque Deus nos concederia uma audiência particular com Ele, quando ignoramos o que Ele já declarou. De algum modo, essas pessoas distorceram a palavra de Jesus para justificar uma exceção a elas. É como se ele tivesse dito: quando eu disser na minha palavra que odiava o divórcio, isso não se aplicava a você. Quero que você seja feliz e tenha uma parceira que se divirta com você. Vá em frente, divorcie-se. Se estiver errado, você pode se arrepender depois. E é assim que a nossa sociedade pensa. As nossas palavras não pronunciadas declaram: para os outros é preto no branco, mas para mim é cinza. Há algo errado para os outros quando não me afeta, mas estou isento de obedecer se isso torna a minha vida desconfortável. Quando isso acontece no nível pessoal, também acontecerá no nível geral. Então não é de se surpreender que na igreja a glória de Deus seja reduzida ao nível do homem corruptível, desde a vida pessoal da liderança da igreja até as mensagens pregadas no púlpito. Que tipo de mensagem essa redução da glória de Deus passa para a congregação? Ela diz: Deus não fala sério quando diz alguma coisa, nem faz o que diz que vai fazer. Então nos perguntamos por que o pecado corre desenfreado entre nós e o temor do Senhor foi perdido. Não é de admirar que os pecadores se sentem passivamente em nossos bancos, sem serem convencidos do pecado pela nossa pregação? Não é de admirar que a mornidão prevaleça em nossas igrejas de base bíblica? Não é de se admirar que as viúvas, os órfãos, os presos sejam negligenciados pelos crentes? Na maioria das vezes, as mensagens que pregamos durante os últimos 20 anos, através dos púlpitos e das frequências de rádio, deram a Deus a aparência de paizinho do céu, cujo desejo é nos dar o que que queiramos, na hora que quisermos. Isso estimula uma obediência de vida curta por motivos egoístas. Os pais que criam seus filhos assim terminam com filhos mimados. Filhos mimados são destituídos do verdadeiro respeito pela autoridade, principalmente quando não conseguem o que querem, quando querem. Sua falta de reverência pela autoridade os coloca em posição de ficarem facilmente ofendidos com Deus. Como podemos ver, na reverência se restaurada quando estamos tão destituídos da glória de Deus. Como pode a obediência prevalecer quando a desobediência e a rebelião são consideradas normais? Deus restaurará o seu santo temor ao seu povo e fará voltar para ele, para que eles possam dar-lhe a verdadeira glória e honra que ele é tão digno de receber. Ele prometeu:
Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor.